Se você não faz mais nada de mal, você já entendeu que está criando campo eletromagnético, que tudo que vai e emana volta uma hora ou outra, pode ser 5 dias, pode ser 10 anos, volta. Então você já entendeu que não dá mais para fazer o mal, nem pensar mal, porque às vezes você não faz, só pensa. Às vezes você não pensa, só sente. E se você já tirou a maldade, está na hora de impor a bondade. Agora, não vamos nos distrair dizendo que eu sou bom, eu sou honesto, eu sou justo, sou trabalhador, sou corajoso, pago meus impostos e foco nas suas virtudes, porque os defeitos são grandes. Se você não consegue ver ainda, observa seus pensamentos, as palavras do dia a dia. Mas você já está entendendo, né, que é um campo eletromagnético que você produz matéria ou antimatéria. Bondade ou maldade não dá para ser meio termo aqui não. Só tem dois, não tem três. E aí você começa a perceber, é bom humor ou é mau humor? É verdade ou é mentira? É passivo ou é ativo? É yin ou é yang? Você começa a decifrar quais são os seus extremos, quais são suas polaridades. E aí você fala, não, aqui não dá mais. Igual não como brigadeiro todo dia, eu vou também evitar a fofoca. Ó, que ótima dieta. Não, aqui não dá mais. Do mesmo jeito que eu pratico um exercício físico, eu vou ter que praticar alguma caridade para sanar e harmonizar algumas coisas onde eu não doei, algumas pontes da minha vida onde eu fiz só para mim. Jesus explicou perfeitamente física quântica e mecânica quântica, está na Bíblia, decifre. Tá lá, perdoa, esquece, deixa passar, deixa aí, joga para Deus cuidar, olha o ego, ame ao próximo, como a ti mesmo. Sabe os mandamentos? Uma coisa básica. Mas a gente não quer dar trabalho. Eu fiz cursos e mais cursos, li livros e mais livros. Aí pro play e pra prática. Foi explicado, dica por Jesus, através de parábolas e historinhas infantilizadas, porque 2025 anos atrás, não preciso nem te falar, né? Ele sendo crucificado. Onde você estava, meu amor? Quando Jesus foi crucificado. Eu estava me prostituindo. Depois uma vida inteira de freira para cobrir uma vida de puta. Depois, descobrindo um pouco mais do meio termo, uma vida de magia, feitiçaria, magia negra, bruxaria e fogo do inferno. Merecidamente volto de novo com os mesmos inimigos dentro da família. E perdão, amor, conexão. E ainda não chegamos lá. Eu sinto sinceramente que já fui uma negra. E meu marido negro, ele tem um branco dentro dele. Lorde, eu já vi ele em grandes tronos, imperador. Aprontou bastante comigo. É assim, né? Você já percebeu que os brancos de hoje têm um negro dentro deles? Gosta de um samba, gosta de um negro. E os negros? Bem aprumados, se vestem bem. Já passou pela sua cabeça que eles são os senhores de engenho que açoitaram os negros na escravidão? Mas eles vêm odiando brancos. Que coisa, não? É uma história para um vídeo aqui. Eu não gosto de falar muito sobre a escravidão, mas você sabe que a história foi pesada. Principalmente para mulheres negras. Não é fácil, não foi fácil. O ódio vence. Assim como os judeus e os nazistas. Mas esse canal, infelizmente, não é para falar sobre essas coisas. Esse canal é para a gente ir para frente. Esse canal é para a gente melhorar com as moedas de troca que foram dadas para a gente. E nós vamos agradecer todas elas porque são oportunidades de crescimento e evolução. Nós pedimos por isso. Nós assinamos esse contrato. E Jesus explicou perfeitamente para a gente entender. E a parte que ele falava de tudo isso que talvez você não queira acreditar de reencarnação, foi retirado da Bíblia. Apócrifos, está no Vaticano, estude. Porque não dá mais para a gente ficar batendo na mesma tecla. Eu não vou ficar provando para vocês isso. Se você já sente dentro de você. Aquela pessoa você conhece de algum lugar, aquela casa você conhece de algum lugar, já esteve naquela rua, muitas coincidências, não? Muitos déjà vus. Então, se você tem uma visão materialista, obviamente você vai separar a espiritualidade disso. O sentir você nem quer.
Você vai chamar de loucura, de maconheiro, de feiticeiro, de tudo é bruxaria. Só que lá fora tem diversas tribos. E um tá dando o nome de Jeová, o outro tá dando o nome de Tupã, o outro deu o nome de Yeshua, e o outro deu o nome da tribo de Já. Tem aqueles que ajoelham de 5 horas da tarde para fazer a meditação, virado para, esqueci o nome da cidade lá, e chama de Alá. Então, o outro senta no tapetinho e segue Buda, que teve uma iluminação. O outro, Cristo, porque tem Oriente e tem Ocidente. Tem culturas diferentes. É óbvio que eu precisava de um mestre em cada região para dar um tchan no planeta, culturalmente, que baseasse no que eles acreditavam. Como é que eu ponho um branco de olho azul como Jesus, que na verdade foi um quase pardo negro, né, do deserto, e vou trocando como era a vestimenta física do mestre, para ver se ele é mais seguido. E aí os africanos são açoitados por esses que se chamam jesuítas, padres do bem, portugueses que vieram, em nome de Jesus, invadir um país. O Brasil não foi descoberto, foi invadido por eles, né? Já tinha indígenas aqui. Escravizar com Deus, pagando maletas de dinheiro para o Papa, legalizar na religião que escravidão estava tudo ok. Aí você não gosta da religião que mata animais e usa o sangue, que também era usado antigamente nos sacrifícios. Depois, os mestres vieram explicar que não precisava mais disso. Mas você julga quem mata animais e usa o sangue desse chi, dessa energia. Mas você, da sua mesma religião, matava pessoas na fogueira. Então é o seguinte, gente, sem muita ironia, né? E sem muito o meu é melhor, o meu é pior. Todos nós estamos buscando a espiritualidade. Passou da fase de comer igual um cavalo, para não falar outro animal, né? Passou da fase de transar igual um boi, para não falar outro animal. Você está na terceira fase da pirâmide, que é autoconhecimento. E do autoconhecimento para a espiritualidade é um pulo, porque ao se autoconhecer, você entende melhor e sente a egrégora. Agora, se todos nós vamos, querendo ou não, no sacrifício ou não, com 30 vidas, 20 CPFs ou só um, buscar a espiritualidade, se todos nós queremos conhecer a face de Deus, para chegar lá infinitamente, enquanto a gente está evoluindo, ele também está, vamos ser mais simples, que o caminho é menor, tá? Deus está em tudo. Deus emana onipresença, onisciência, onipotência. Tudo, em tudo. Essa xícara de chá, eu tomo e ele está. Duas mãos. Presença. No movimento que eu faço de me arrumar, de me amar, de me querer, de não achar defeito em mim, ele está. Onipresença. Ao pegar uma vassoura e dar uma faxinada na minha casa, ouvir uma música, ele está. Ao cozinhar uma comida com carinho para alguém que eu amo, ele está. Ao dirigir, falar, respirar, trabalhar, ele está. Ao dormir, ele também está. Então a ponte é menor, né? Para você acessar esse vácuo quântico, que é a força do Big Bang, que é onde iniciou a criação, porque você não vai entender que Deus é uma pessoa que tem olho e boca. Isso aí também não dá mais para falar sobre isso nos vídeos. Você começa a entender melhor. Se isso está muito grande, para você entender, vai para o pequeno, que é o mestre. É o mestre humano, filho de Deus que foi enviado. Então, São Francisco de Assis, riquíssimo, solta tudo, larga os casacos com botões de ouro e fala, eu não quero mais essa riqueza, eu vou lá construir uma igreja aí no frio, pedra por pedra. Aquilo ali foi uma figura tão forte de imagem. Mãe Diná, irmã Dulce, né, Gandhi, Mandela, são figuras tão fortes, imagens arquétipas, né, no sentido de simbólico, para deixar história, né, do desapego, do servir, do ser útil. E aí o cara morre
E logo depois do caixão dele, eu tô falando de todos esses, tá? Entre 1000, já tem 12 subdivisões de pessoas que seguiram ele e interpretaram a ideia dele de diferentes formas. São Francisco de Assis, coitado, morreu e já começou 1000 subdivisões de ideias sobre o que ele falou, se era desapego ou não. Uns acreditam que para ser franciscano tem que ficar com sem sapato. Meu, são diferentes interpretações do mesmo ensinamento, que é simples, mas a gente complica, cara. Ó, o cristão se subdividiu e se matou. Então vamos fazer uma ponte menor, uma ponte mais rápida. Tudo que você quiser já existe. Você pensa, emociona, sem dúvida que quer, não precisa pedir, você já sente que tem, então você agradece. Agradeço aquele carro que eu já tenho, aquele apartamento que eu já tenho, aquele marido que eu já tenho, aquela saúde que eu já tenho. Eu agradeço aquela venda que eu já fiz, mas eu não fiz nada disso até agora. E você tem tudo. Ou apareceu o apartamento do nada. Ou eu abri a porta da garagem e meu carro estava lá. Mas esse material, o que eu peço hoje que eu ainda não tenho? Amor incondicional. E eu não quero mais nada. Faculdades, diplomas, viagens, eu não quero mais nada. Eu quero amor incondicional. Eu quero essa faixa vibratória de paz, felicidade, serenidade. E eu não vou deixar mais nenhuma religião me conduzir até lá, nas regras deles, porque somos livres e diferentes. E esse é um outro passo que você vai ter que tomar rumo ao seu despertar. Que seja breve, que seja lento. Um beijo em seu coração. Tchau.